Temos um estudo aqui acerca de dízimo e oferta. Mas, irmão Carlos, por que falar sobre dízimo e oferta? Você já percebeu que nenhum pastor gosta de falar disso? Pastor nenhum gosta de falar de dízimo e oferta. Porque se ele começar a falar, a coisa vai pegar. É verdade. A coisa vai pegar. Você não vê nenhum pastor, nenhum pregador falar sobre dízimo e oferta. E quando eles falam, geralmente, eles mandam vocês abrir, você vai fazer isso, eles mandam vocês abrir lá no livro de Malaquias, capítulo 3. Abre para mim, por gentileza. Você precisa trazer Bíblia. Não é pelo fato do culto ser realizado aqui nesse galpão que você vai esquecer a sua Bíblia sagrada em casa. Tá? Aí você vai ficar olhando para o outro. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Bom, para quem não sabe, é o último livro do Antigo Testamento. É o último livro do Antigo Testamento. Todo mundo conhece essa passagem, sim ou não? Sim. Mas quem é que conhece a passagem de Levítico, que fala sobre isso? Ninguém. Quem é que conhece a passagem de 2 Crônicas? Ninguém. Quem é que conhece a passagem de Neemias? Ninguém. Mas você já percebeu que esta passagem de Malaquias capítulo 3, todo mundo conhece, porque é a passagem favorita dos pastores, dos pregadores. E como eu gosto de examinar, amados, errais por não conhecer as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Se você não examina as Escrituras, você vai acabar sendo enganado. Você vai ser tipo, Maria vai com as outras. E de tanto o povo me cobrar, Carlos, afinal de contas, o dízimo é bíblico? Eu sou obrigado a todos os meses devolver o meu dízimo para os cofres da igreja? E se eu não devolver, o pastor vai me chamar de ladrão. Aí eu vou ficar numa situação terrível, porque a palavra de Deus diz que nenhum ladrão tem parte com o reino dos céus. Mas, amados, a gente precisa ver o que a Bíblia diz. Não é o que eu falo, não é o que o pastor Mateus fala, não é o que o pastor João fala. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então vamos lá, todo mundo comigo. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Versículo 6 de Malaquias capítulo 3. E ele traz um título. Antes do versículo 6, ele traz um título: o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Então vamos lá, todo mundo acompanhando. O versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Mas em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição
sois amaldiçoados? Porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sobre medida. Amém, Jesus. Amém? Amém. Agora olha para cá, queridos. Olha para cá. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6. Esse mandamento é para quem? Os filhos de Jacó. Para os filhos de Jacó. Então vocês querem Bíblia, vocês querem a realidade? Então vamos lá. Esse mandamento é para quem? Para os filhos de Jacó. Mas quem são os filhos de Jacó? Nós. Não. Calma. Esse mandamento é para os filhos de Jacó. Não se precipite em responder. Esse mandamento é para os filhos de Jacó. Mas quem são os filhos de Jacó? Israel. Amém? Amém. Quem são os filhos de Jacó? São as 12 tribos de Jacó. Quando a palavra de Deus fala sobre os filhos de Jacó, está se referindo só a Israel. Amém? Amém. Os filhos de Jacó são os filhos de Israel. Você não é filho de Jacó. Você não é filho de Jacó. Então, esse mandamento é para os filhos de Jacó. Ele começa dizendo, porque eu, Senhor, não mudo. Ó filhos de Jacó. Você não é filho de Jacó. Você é filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Você é descendente de Adão e Eva. Aleluia, Deus. É O verdade. Mateus, ele é filho de José. Ele não é o filho de Jacó. Ele é o filho de José. Então, para que você entenda, esse mandamento é para os filhos de Jacó. Somente para os filhos de Jacó. E a palavra de Deus chama os filhos de Jacó de nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro. Mas que casa do tesouro é essa? É a igreja? Também não. É esse lugar aqui? Também não. Seria muito fácil eu sair daqui hoje, abrir uma loja e a partir de então ela ser chamada Casa do Tesouro. Aí o versículo em diante diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, amados, os filhos de Jacó, eles tinham que levar todos os dízimos e todas as ofertas para a casa do tesouro. Para quê? Para que haja Mantimento na minha casa. Mas que casa é essa, irmão Carlos? A casa do tesouro. E essa casa do tesouro não é esse lugar. A casa do tesouro não é a igreja. Mas que casa do tesouro é essa? Desde já eu quero deixar bem claro que quando a palavra de Deus fala sobre dízimo, a palavra de Deus está associando o dízimo à tribo de Levi. Vocês viram isso no sábado? Sim. Jacó, ele teve 12 filhos, sim ou não? Sim. As 12 tribos de Jacó. Teve uma tribo, que essa tribo não teve herança nenhuma. Não teve nenhuma terra. Eles não foram contemplados com nada. Com nada. Como se chama essa tribo? A tribo Levi. de Levi.
Então a tribo de Levi são os levitas. Então o dízimo está associado com os levitas. E eu quero ser sincero com você. Pastor não é levita. Dízimo não é para pagar salário de pastor. Dízimo não é para comprar lote para fazer igreja. Dízimo não é para comprar carro zero para o pastor. Dízimo não é para nada disso. A palavra de Deus diz que o dízimo é para que haja mantimento na minha casa. Aleluia. Amém? Até aqui está dando para entender? Queridos, mas quem era obrigado a tomar o dízimo do povo? Agora vamos lá para Levítico. Capítulo 27. Quem encontrar pode ler. O livro de Levítico, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico. O terceiro livro do Pentateuco. Levítico, capítulo 27, do versículo 30 ao 32. Você que encontrou, se coloque de pé e leia. Capítulo 27, versículo 30 ao 32. Levítico, capítulo 27. Gênesis, Êxodo, 30 a 32. Levítico 27, 32. 30 a 32. Amém? Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se o homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passaram debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bens dentre os ruins, os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituído se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Amém. Para Amém. quem? Israelitas. Você é israelita? Não. Você é o quê? Eu disse certo. Aleluia! Esse mandamento é para quem? Israelita. Para os israelitas. Amados, ei, olha para cá. Ela falou certinho. Ela não é israelita. E esse mandamento é somente para os filhos de Jacó. Para ninguém mais, só para os filhos de Jacó. Então você percebe quem é que era obrigado a devolver a 10ª parte? Somente aqueles que mexiam com a agricultura, sim ou não? Sim. Somente os que mexiam com a agricultura é que eram obrigados a devolver a 10ª parte de tudo. Somente essas pessoas. Você não é essa pessoa. Somente os agricultores, as únicas pessoas do Antigo Testamento que davam o dízimo, eram somente os agricultores e os levitas. Só. Se você me perguntar, Carlos, eu sou pastor, eu sou levita? Não. Irmão Carlos, eu sou cantor, eu sou levita? Não. Não existe mais o termo levita. Para ser levita, você precisava ser da tribo de Levi. E você não é. Amém? Amém. Então, olha para cá para você entender. Somente 2 pessoas eram obrigadas a devolver o dízimo. Somente o agricultor e os levitas. O agricultor, ele tinha que tirar a 10ª parte de tudo quanto ele produzisse e devolver para os levitas. Ok? Os levitas, quando recebessem todos esses dízimos do cereal, do arroz, do feijão, até do gado, queridos, até do gado, as outras 11 tribos tinham que devolver para a tribo de Levi. Guarda isso, somente os agricultores eram obrigados
a devolver o dízimo. E eles devolviam para os levitas. Quando os levitas pegassem todo esse dízimo, eles tinham que tirar também a 10ª para o sacerdote. Agora eu te pergunto, o dízimo naquela época, quando era dado, era para ser levado para a casa para que haja mantimento na minha casa. Hoje acontece assim? Hoje acontece assim? Não. Queridos, então, se a gente for parar para pensar, dízimo não é dinheiro. Nunca foi dinheiro. Dízimo não é a 10ª do seu salário. A Bíblia não fala isso. Dízimo não é a 10ª do seu salário. Dízimo é a 10ª de tudo quanto os agricultores produziam. Seja arroz, feijão, farinha, pimenta do reino, cheiro verde, endro, salsinha, gado, tudo quanto se produzisse. Os agricultores tinham que tirar a 10ª. Agora vem para cá, amados. Aí o que diz Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha aqui. Não era isso que estava acontecendo, Jerônimo, no Antigo Testamento. E quem Deus chamou de ladrão? Foi você? Não. Quem Deus chamou de ladrão? Aqueles que recebiam o dízimo. Porque, queridos, não tem como você ser ladrão, porque você não está tomando dízimo de ninguém. Quem pode estar roubando é quem toma o seu dízimo. Esse pode ser ladrão. E ele pode até estar sob maldição. Mas os filhos de Jacó, eles tinham que devolver o dízimo para os levitas. E a Bíblia diz que eles tinham que levar até a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Agora você vai abrir comigo em Neemias capítulo 10. Vamos ver que casa do tesouro é essa. Neemias capítulo 10. Quem encontrar, pode ler. Neemias capítulo 10, do versículo 37 ao 39. Neemias capítulo 10. Ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Rute. Aí passa Reis, Samuel, Crônica, Esdra e Neemias. Neemias capítulo 10. Neemias capítulo 10, do versículo 37 ao 39. Quem encontrar pode ler. Que os primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda a árvore, e o mosto, e o azeite, traríamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas. E os que levitas pagariam o dízimo em todas as cidades da nossa lavoura. E que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas, quando os levitas recebessem os dízimos. E que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. As câmaras da casa do Tesouro. Amém, querida. Pode se assentar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então você percebeu aí que casa do tesouro é essa? O que aconteceu? Na época do rei Ezequias, o rei Ezequias era o homem da restauração. Ele foi restaurar o templo. E quando ele chegou ali, estava tudo errado. Então ele convocou o povo. Ele convocou o povo para voltar a dar a 10ª parte de tudo quanto produzisse. E a palavra de Deus diz, José, que o povo começou a trazer em quantidade.
Era tanta coisa que se encheu as câmaras. Essas câmaras eram chamadas Casa do Tesouro. Trazei todos os dízimos à Casa do Tesouro. As 11 tribos começaram a trazer alimento em abundância. Mas era tanto alimento, que Ezequias chegou para o povo: gente, nós já temos em abundância. Chega, já temos muito aqui. Aquelas câmaras eram chamadas Casa do Tesouro. E para quem era tudo isso? Para os levitas. Só para eles. Não era para mais ninguém. Por que os levitas tomavam o dízimo do povo? Porque os levitas não tiveram herança nenhuma. Eles não tiveram terra, não tiveram nada. Qual era o serviço dos levitas? Eles estavam ali a serviço do sacerdote, a serviço das outras 11 tribos de Israel. Só eles faziam isso, ninguém mais. E se eles fizessem algo errado, eles levariam o pecado sobre o seu corpo, por causa do povo. Amém? Até aqui alguma pergunta? Alguma pergunta? Então, a gente percebe, amados. Então, pega lá, então, Carlos. Se o dízimo naquela época era isso, eu sou obrigado hoje a devolver o meu dízimo? Não. Não. Não, queridos. Nenhum de vocês. Roubará o homem a Deus? Esse homem aqui não é você. Esse homem aqui não é a igreja. Quem estava roubando a Deus foram aqueles que Deus deu ordem para devolver o dízimo. E quem são eles? Os próprios levitas. Os próprios levitas. Se era realmente uma coisa da lei, então tem muita gente hoje querendo ressuscitar a lei. Queridos, olha para cá para você entender. Quando você vai para o Novo Testamento, você não vê Jesus pedindo dízimo de ninguém. E eu até me atrevo a dizer, Jesus era dizimista? Sim ou não? Jesus não era dizimista. A família de Jesus não era dizimista. Sabe por que eles não eram dizimistas? Porque o pobre, o necessitado daquela época, ele não era obrigado a devolver o dízimo. Vamos ver isso? Vamos lá. Será que Jesus era dizimista? Sim ou não? Vamos lá. Abra a sua Bíblia no livro de Números. Números, capítulo 18. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 18. Quem encontrar pode ler. Versículo 21. Números, capítulo 18. Versículo 21. E eis... Como título, os dízimos e os levitas. Eu não falei para você no início que dízimo está relacionado com levita. Pode ler, querida. E eis que aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel. Só um instante. Você prestou atenção? Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel. Gente, só para os filhos de Levi. Não é para ninguém mais. Mas, irmão Carlos, mas o senhor é pastor, o Mateus é pastor, o dízimo não é para nós, não? A Bíblia fala isso? Você não vai encontrar uma passagem na Bíblia que diga que o dízimo é para pagar salário de pastor. Não existe. Pastor é chamado. Mas, irmão Carlos, como é que o pastor vai sobreviver? Ele vai sobreviver de outra maneira, que o irmão Carlos vai falar, mas não é do dízimo. Continua, amor, por favor. Por herança pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação.
E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alcançada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. Amém? Ok? Bom, vocês queriam que mostrasse na Bíblia, vocês estão contemplando, mas só que a gente investiga só Malaquias capítulo 3, não é? É a passagem favorita dos pastores, dos bispos, das pastoras, dos evangelistas, dos missionários. E a Bíblia é tão clara, aí alguém chega para mim e fala: mas irmão Carlos, você tem que pedir o dízimo do povo. Eu não vou fazer isso. Verdade, Jesus. Porque não é bíblico. Eu fico com a Bíblia. Dízimo está relacionado com levita. Se o pastor quer algum salário, nós vamos ter outros recursos para isso. Verdade, agora, Jesus. abre a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 14. E quem encontrar pode ler. Deuteronômio capítulo 14, versículo 29. É depois de número, tá? Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio Capítulo 14, 29. 14. Para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e aos estrangeiros e os órfãos e as viúvas que vivem na cidade venham comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Amém? Você prestou atenção? Deixa eu ler novamente, ó. O versículo 29. Quem encontrou Deuteronômio 14, 29? Então, ó, deixa eu ler de novo, ó. Então, virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo. O estrangeiro, o órfão, quem mais? E a E a viúva. viúva, que está dentro da tua cidade, e comerão, e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então a gente percebe aqui que o dízimo não era só para o levita, era para o estrangeiro, era para o órfão e era para a viúva. Eles também eram agraciados com o dízimo. Vocês lembram da oferta da viúva pobre? Quem lembra? Aleluia. Irmão Carlos, a viúva pobre, ela deu tudo. E os ricos deram do que estava sobrando. Só que a viúva, já diz, a viúva pobre, ela também tinha direito de receber o dízimo. E os necessitados. Isso acontece hoje? Você não vai ver isso em igreja nenhuma. Gente, é a palavra de Deus que diz. Então, tanto o levita até o estrangeiro. Você já imaginou? O estrangeiro, ele sai do seu país para o Brasil, e a maioria deles vem que são missionários. Qual é a obrigação da igreja? Sustentar ele. Sustentar ele. E isso acontece. Mas quando tiver um órfão, quando tiver uma viúva, quando tiver um necessitado, quando tiver o pobre, esses também tinham direito ao dízimo. Mas não é isso que a gente vê hoje na atualidade. Você não vê nada disso acontecendo. A família de Jesus era rica, sim ou não? Não. A família de Jesus era pobre. Eles não eram dizimistas.
Porque o pobre, o necessitado, eles não tinham obrigação de devolver o dízimo. Aliás, eles eram contemplados com o dízimo. E se eram pobres, não tinham terra para plantar. Essa irmã está entendendo tudo. Ela está entendendo tudo. Então, exatamente isso. Quem era obrigado a devolver o dízimo é quem tinha terra. É quem mexia com a agricultura. Só esses devolviam o dízimo no Antigo Testamento. Somente eles, amados. Mas, irmão Carlos, e hoje? Então quer dizer que o dízimo é da lei? Sim.